Para vocês terem uma noção, meus amigos, do processo que o presidente dos Estados Unidos moveu contra Alexandre de Moraes, não é somente um primeiro passo para ele aplicar a própria rede aí de comunicação, veículos, a extrema imprensa vem falando, né, aplicar as sanções do ministro Alexandre de Moraes. O negócio vai além. O doutor Chiquini, grande advogado brasileiro, doutor Jeffrey Chiquini, que esteve também e está na defesa de vários que estão sendo injustiçados nesse momento que o Brasil atravessa da ditadura, ele explicou: a coisa pode feder muito, mas absolutamente muito para o ministro, ao ponto que ele explica aqui de ficar complicado até, não é questão dele ir para os Estados Unidos, é para ele ir para qualquer lugar. Eu já vinha falando, cantando essa bola aqui, mesmo não sendo do direito, nada, que seria mais ou menos aquela situação do Marco Polo Del Nero, que precisou ficar aqui no Brasil, não podia sair do Brasil, quando o José Maria Marinho foi preso, quando, né, o dono da Trafic, o J. Ávila, aqui de São José do Rio Preto, né, que era parceiro da Globo, foi preso, tal, lá nos Estados Unidos, e o Ricardo Teixeira também, não podia sair aqui do Brasil. A coisa está mais ou menos nesse pé. Ele explica claramente. Quando você vê o consórcio, eles mesmos atestando que a coisa está feia, que eles estão tentando jogar para debaixo do tapete uma coisa que vai modificar muito, é porque o trem já passou. O trem já passou. E é fato. Vou mostrar tudo. Gente, tá espetacular o vídeo. Pega o link, jogue dentro dos grupos, lá no WhatsApp, lá que o Lula treme, a Globo também, porque não consegue controlar. Então pega, você tem grupo, joga para os amigos também, para as pessoas ficarem bem informadas, para a gente mostrar para conteúdo para uma porção de gente. Antes, meus amigos, eu quero passar para vocês, para todo mundo que está acompanhando, uma ótima oportunidade para você prosperar, para você ter a tão sonhada independência financeira. É possível, é realidade. Basta, meus amigos, sair da zona de conforto é muito importante. Por quê? Eu falo sempre, meus amigos, às vezes a gente fica aberto a uma possibilidade apenas e o mundo está aberto a milhões, principalmente aqui nas redes sociais. Gente, inteligência artificial hoje, quem dominar essa nova possibilidade vai sair na frente de um monte de gente. Nós temos à disposição em todo a planilha do curso que você, né, vai aprender com um dos maiores especialistas em finanças do Brasil, que é o meu amigo Thiago Gomes. Eu quero que vocês vejam o resultado da nossa amiga Maria, mentorada, aluna do Thiago Gomes. Olha o progresso, olha o que ela coloca aqui, ó. Esse foi o meu resultado. Tudo com a sua ajuda. Posso dizer que com essa conquista ajudou muito nessa nova fase que eu estou na vida. Como estou desempregada e acabei de passar por algumas complicações, não sabia o que fazer e estava desesperada. Confesso que no começo não levei muito a sério, mas decidi tentar e olha só o resultado. Ela faturou já, né, em alguns dias aí de trabalho, 984 dólares e 78 centavos para ser mais exato. Esse valor, meus amigos, dá mais de 5 mil reais. É uma ótima alternativa. Além de você adquirir um conhecimento maravilhoso, você vai estar progredindo desse jeito mais tempo com a família, trabalhando em casa. Utilize como uma segunda fonte de renda, que vocês vão ver só o progresso, logo se transforma em primeira. Tem uma aula gratuita para todo mundo aproveitar. O link está aqui logo abaixo. Acabou o vídeo, não perca essa grande oportunidade. Link aqui logo abaixo. Olha aqui, ó. Esse aqui tem que ser louvado. Para a esquerda tá tão desesperada, é porque esse menino está fazendo realmente a diferença. Graças ao trabalho do Eduardo Bolsonaro, né, o Brasil tem a chance, né, de pelo menos suavizar a tirania que nós estamos vivendo. Muitos falam, não, olha da gente depender lá dos Estados Unidos. Aí eles não dependeram para ganhar o processo eleitoral? O Barroso mesmo confessa. Acontece que, ó, vamos por aí. Aqui assim, ó. Uma pessoa tem uma força. Quando você junta outra pessoa, você tem mais força. Se você junta mais pessoas, você vai ter mais força.
Você coloca mais pessoas poderosas, você vai ter mais força. Você coloca mais, você vai ter mais força. E qual que é o problema de pedir ajuda se você estiver precisando? Qual que é o problema? Um sozinho não faz nada, mas com vários, faz. Você acha que o Eduardo Bolsonaro está errado? Obviamente que não está. Ele viu que aqui não tem mais justiça. Eles só vão dar ganho de causa para os aliados, porque você está vendo corruptos pra dedéu, como o próprio Lula, que roubou o Pradedel. Os casos foram prescritos. Eles fizeram toda aquela orquestração. Como que você luta contra isso? Não tem como você fazer absolutamente nada. E o Dr. Jeffrey Schickini, olha o que ele fala, hein? Complicada a situação do ministro, hein? Nós estamos vendo aqui um dos maiores especialistas em advocacia criminal, advocacia internacional, que é o Dr. Jeffrey Schickini. Uma flamejante. Vocês entenderam qual que é a cereja do bolo dessa decisão aí? Tem uma sacada dessa decisão que é a cereja do bolo. Isso é muito sério. Eu acho que agora o Trump acertou na pedida. Sim. E olha o que o Trump quer. Ficou bem claro pra mim isso. Que o Alexandre de Moraes não possa se utilizar da imunidade dele por ser uma autoridade brasileira, imunidade diplomática. Por quê? Porque nos Estados Unidos, descumprir ordem judicial é crime. Ou seja, se ele dobrar a aposta, vindo essa liminar desses pedidos, e ele dobrar a aposta, descumprindo essa ordem, insistindo nos bloqueios, é crime nos Estados Unidos, pode sair mandado de prisão, ele pode ir para Interpol, e ele pode entrar na lista vermelha e nunca mais sair do Brasil. Foi essa sacada do Trump? É essa sacada. Vem essa decisão liminar. Se ele insistir em peitar a lei americana, sai mandado de prisão para ele por descumprimento de ordem judicial e ele vai para Interpol na lista vermelha. Esse pedido quem fez foi o advogado do Donald Trump. Sim, sim. Que foi ele mexeu o tabuleiro. Sim. Nós advogados mexemos o tabuleiro. Óbvio que a finalidade dessa ação foi essa. Rapaziada, notícia maravilhosa que o Schickini nos traz, né? Que o Alexandre de Moraes está cada vez se encalacrando mais. Eu vou explicar. Olha só. Soberania nacional. Os Estados Unidos têm suas leis. Então, o Brasil não pode interferir na legislação americana. O que o Brasil está fazendo via Itamaraty é invadir na soberania americana. O Alexandre de Moraes, o ministro da Suprema Corte brasileira, ele emite decisões que devem ser cumpridas nos Estados Unidos. Isso ele não pode fazer. Então, tem uma pessoa que reside nos Estados Unidos, seja americana, seja brasileira, residente nos Estados Unidos, e ele dá ordem judicial, por exemplo, para a Meta. Bloqueie o perfil dessa pessoa que está publicando dos Estados Unidos. Se a pessoa está em território brasileiro, em território americano, essa decisão dele está alcançando o território americano. Isso não pode. Ele não pode dar uma decisão no Brasil para que uma empresa americana suspenda a rede social de uma pessoa que está em território americano. Isso ele não pode. A defesa do Donald Trump veio agora e disse o seguinte: Justiça, proíba, dê uma liminar para que essas empresas americanas não cumpram ordens do ministro brasileiro de derrubar perfis de pessoas que moram nos Estados Unidos, sejam americanas ou residentes nos Estados Unidos. Vindo essa liminar, a justiça americana vai falar: plataformas americanas, não cumpram mais decisões do juiz brasileiro de suspender redes sociais de pessoas residentes nos Estados Unidos. Ponto. Vai vir essa decisão liminar. E esse pedido da defesa do Trump é no sentido de que as decisões do Alexandre de Moraes não tenham mais o condão, não tenham mais a forma de decisão diplomática. Que ele perca esse status e que ele seja tratado como um cidadão qualquer. O que significa isso? Vindo essa decisão da justiça americana, certo? Se ele, Moraes, der uma nova decisão contrariando essa decisão americana, ele estará descumprindo uma ordem judicial e aqui nos Estados Unidos
aqui nos Estados Unidos, a defesa do Trump pode pedir para que ele seja punido pela lei americana, que aqui é crime você descumprir a ordem judicial. Então não é que ele vai ser punido no Brasil, ele pode ser punido pela legislação americana. Veja, eles prepararam todo o tapete para isso, a caminha está montada. Afasta a imunidade diplomática dele, consiga uma decisão judicial. Se ele descumprir essa decisão judicial, aqui nos Estados Unidos, ele pode responder por crime daqui, pode ser punido criminalmente aqui, e se ser um mandado de prisão aqui nos Estados Unidos, manda esse mandado de prisão, assim como ele faz para a Interpol, ele entra na lista vermelha, e qualquer país do mundo pode cumprir esse mandado de prisão. Olha a situação. As pessoas estão muito ansiosas, né? Quando que vai chegar a lei? Quando chegar a lei, é que vai ter a lei. Nós estamos lidando com as pessoas mais poderosas do planeta. Se o Trump não colocou o que muitos querem até o momento, é porque tem um motivo, tem uma situação. Como o Dr. Jeffrey Chikine falou, a partir do momento que ele entra na justiça lá, talvez pelas sanções Magnitsky, ele não iria conseguir, por exemplo, situações de complicar o ministro fora do Brasil. Quando ele viajar para essas palestras, tal, Portugal, a partir do momento que ele entra na justiça americana, a justiça americana julga, né, o Trump já com uma decisão nas mãos, determinando tudo que está acontecendo nesse caso, a coisa fica mais complicada. Aí eles já vão ter também, além das sanções aí e tal, que eles estão colocando, uma decisão da justiça, que é o que vai poder, né, realmente complicar a situação do ministro. Né? A gente vê aí, né, a situação. Quer ver? Eu estou tentando achar um Pavlovsky, do dono do Rumble. Ontem ele colocou um comunicado aqui, né, que mostra ali, ó, Chris Pavlovsky. Tá aqui, ó, aqui, ele soltou uma nota no Twitter dele, né, a respeito desse caso aqui, né? Vamos ver aqui se a gente consegue achar. Eles utilizam muito a plataforma, né, para mandar recados, tal, né? Ele soltou um comunicado a respeito dessa decisão do Rumble, né, com ali, ó, aqui, ó, tá aqui, ó, aqui, já começa aqui já. Ele aqui soltando vários reposts aí, né, a respeito do ministro Alexandre de Moraes. Vê se tem mais um aqui. Não tem. Tá, vamos aqui, ó, ver o que ele escreveu. Olha só. Ele trouxe, ó, o Departamento de Justiça de Trump toma medidas sem precedentes, advertindo o juiz estrangeiro em caso de liberdade de expressão centrada no Rumble. É o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Chris Pavlov coloca em perspectiva a natureza sem precedentes das ações do governo dos Estados Unidos para definir uma linha vermelha para Alexandre de Moraes. Tá acontecendo, tá? Não adianta eles quererem tapar o sol com a peneira. A imprensa aqui tá desesperada, né? Tá desesperada, olha aqui, ó. Os americanos aqui já colocando situações, né? Vai feder e feder muito. O pessoal coloca cada figura aqui, né? Os Estados Unidos inteiro, né? O ministro Alexandre de Moraes ficou uma pessoa conhecida mundialmente por causa desses casos. Quando você vê a própria CNN dizendo, olha aqui a análise aqui do jornalista, o maior erro que o Brasil comete até agora não é não ter uma solução para um problema complexo, é achar que não tem problema nenhum. 2 semanas, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, admitiu que os Estados Unidos analisam sanções a Alexandre de Moraes. Há uma semana, o Brasil confirmou ter recebido uma carta da Casa Branca detalhando supostas ilegalidades de Alexandre de Moraes. Hoje, Donald Trump colocou sua empresa para processar Alexandre de Moraes. Apesar desses movimentos, o Planalto e o Supremo não parecem ainda ter um plano claro para, ao menos, tentar parar essa ofensiva e o constrangimento que ela impõe ao Brasil. O problema é complexo, claro, e não há uma solução fácil. Talvez nem haja mesmo uma solução. Mas o maior erro que o Brasil comete até agora não é não ter uma solução para um problema complexo. É achar que não tem um problema. E tem.
Como eu disse, né, meus amigos, são as pessoas mais picas do mundo. A prioridade deles, né? Você aí, quando precisa ir numa emergência de hospital, se tratar, se curar, você tem essa disposição aqui. A polícia montou um mega esquema de operação para levar o Marcola para o médico aí, ó. O Clezão foi deixado para morrer lá na prisão. Mas aqui, ó, montaram esquema de guerra. No Brasil de hoje, esses cidadãos, eles acabam tendo muito mais acesso aos serviços públicos de qualidade do que o próprio cidadão brasileiro honesto. Isso que virou o Brasil, né? É isso que virou o nosso país. Aqui, ó, baita esquema de guerra, tal. PSOL aqui, ó, apresentando projeto de lei para impedir proibição de verbas ou contratações de funkeiro, ou seja, estão fazendo uma lei lá para impedir contratação desses funkeiros, para se apresentar nas cidades quando é dinheiro público. O PSOL apresentou um projeto para impedir que isso aconteça. Gente, tudo que não presta, que é ruim, esse pessoal está no meio, gente. É impressionante, é impressionante. Esse sujeito aqui, não tem como são eleitos. O pessoal propõe lei para proteger funkeiros acusados de ligação com o crime organizado. Esse cara fala que é pastor. Esse cara tem a coragem de falar que é pastor. Deputado do PSOL quer impedir censura a Oruan e MC do Pose do Rodo. O cara ficou 5 dias preso. Daniel Silveira já está mais de ano. O Daniel Silveira, policial. O outro que faz apologia a essas coisas mais indecentes. É o Brasil, gente. Olha, te falar. Vamos para a parte boa do vídeo. Quero mandar um abraço muito, muito legal aqui. O pessoal que deixa o recadinho aqui pra gente. Fico tão feliz. Carlão, obrigado pelo carinho, irmãos. Com toda certeza, quando eu tiver condições, quando eu tiver oportunidade, eu vou dar um pulinho aí na tua cidade, sim. Pode ter certeza, meu irmãozão. Né? Meu amigo também, o Josinaldo Lopes. Josinaldo, obrigado pela mensagem aqui. Com toda certeza também estarei aí, filho. Quando eu estiver passando aí pela sua região, nós vamos dar um pulinho aí pra gente se conhecer. Já já a gente está de volta com mais notícias, mais informações. Fique sempre com Deus. Valeu. Fui.